Os primeiros relatos sobre estas ilhas remotas que chegaram à Europa foram escritos pelo explorador espanhol Álvaro de Mendanha, que as visitou em 1568. Ele descreveu como os habitantes empregavam canoas de guerra em suas incursões de caça a cabeças, e acreditava-se que a imagem esculpida na proa guiava os guerreiros ao sucesso em sua terrível missão, ao mesmo tempo em que os protegia de seus inimigos. Quando seus ancestrais chegaram às ilhas, provavelmente há mais de 6.000 anos, eles encontraram uma enorme riqueza de recursos. As 922 ilhas cobertas pela selva, hoje conhecidas como Ilhas Salomão, estão dispersas como um colar no oeste do Pacífico. Algumas são de tamanho considerável e a maioria é contornada por barreiras de corais. É uma das maiores e mais espetaculares lagoas do mundo. Pouco se sabe dos primeiros habitantes, mas conhecemos os antecedentes da visita de Álvaro de Mendanha. Ele havia partido para a América do Sul em busca da terra de Eldorado, mencionada em uma antiga lenda inca e descrita como incrivelmente rica em ouro e pedras preciosas. O explorador espanhol não encontrou seu Eldorado. Contudo, ele deu nome a estas ilhas, sugerindo que poderiam ser o local das minas do rei Salomão, onde se ocultava o tesouro tão procurado. As Ilhas Salomão foram um desafio para missionários, que morreram devido a más experiências dos ilhéus com europeus. Mas, lentamente, os homens de Deus alcançaram seu objetivo. Graças aos missionários, as Ilhas Salomão foram de perigosas a pacíficas. A influência das igrejas é forte ainda hoje. Os católicos foram os primeiros a chegar às ilhas e logo foram seguidos por representantes das igrejas protestantes. Alguns dos ritmos pré-cristãos formaram as bases dos hinos ainda hoje em uso. As Ilhas Salomão viraram protetorado britânico em 1893 e colônia em 1900. Grandes mudanças não foram impostas. A vida continuou pacífica até 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha de Guadalcanal foi o cenário de uma das batalhas mais longas no teatro de guerra do Pacífico. Os ilhéus se ofereceram voluntários para as forças americanas. Batalhas ocorreram entre as ilhas, uma delas a pior derrota naval americana da guerra. O nome Iron Bottom Sound, que se traduz como fundo de ferro, dá uma ideia do número de navios que afundaram ali durante os combates. Muitos soldados encontraram seu lugar de descanso eterno neste cenário espetacular. Os corais, com o tempo, mascararam a dor.
Essas testemunhas silenciosas no mar oferecem experiências emocionantes e memoráveis às gerações para as quais esses naufrágios representam apenas história. Os antigos galpões Quonset, construídos pelo exército americano, são a prova de outro resultado. Honiara é hoje a capital após a antiga capital, Tulagi, ter sido destruída por bombas durante a guerra. Por isso, a administração colonial decidiu usar os auxílios estabelecidos pelos americanos na ilha de Guadalcanal. Desde 1978, Honiara é sede do parlamento e administração central. Sua atmosfera agitada e atípica para as Ilhas Salomão reflete o aumento da riqueza que o país experimentou nos últimos anos. O boom de oportunidades econômicas atraiu muitos habitantes de vilarejos próximos para Honiara e a população cresce rapidamente com a continuidade desse fluxo para a cidade. Quase 90% da população, que totaliza 300 mil habitantes, ainda vivem em vilarejos que mudaram apenas ligeiramente com a evolução dos tempos. A maioria das casas é fabricada com materiais naturais e o estilo de vida é tranquilo e pacífico. Mais de 80% da população é melanésia. Melanésia designa ilhas habitadas por povos de pele escura. Algumas das ilhas externas possuem uma população de origem polinésia. Os habitantes dos vilarejos são quase totalmente autossuficientes. Cada tribo possui sua própria terra, onde cultivam as colheitas, principalmente taro, inhame, batata doce, banana e mamão. A maioria das ilhas possui um solo vulcânico fértil e recebe água em abundância. Tudo cresce bem, até as ervas daninhas. Em lembrança dos dias do colonialismo, a copra ainda é produzida e é o único produto de algum valor destinado à venda, sendo inteiramente cultivada e processada no âmbito das famílias ou dos vilarejos. As crescentes áreas urbanas fornecem mercados para uma economia em expansão e também possibilidades de contatos e trocas sociais. Um item que certamente é encontrado nos mercados é a noz de areca. Esta noz, de sabor forte, combinada com limão e folhas de betel, é apreciada por todos, homens, mulheres, jovens e idosos. Moradores das ilhas usam proteínas do mar de forma tradicional. Fontes marinhas ricas ao redor da ilha agora fornecem uma das mais importantes fontes de receita nas exportações da nação. O atum é processado em uma parceria entre o governo e uma companhia japonesa. O produto é vendido localmente e também exportado para mercados ultramarinos. A melhor qualidade é exportada. O restante vai para latas econômicas no mercado interno.
As canoas eram construídas com tábuas serradas, como as canoas de guerra, ou através do método de escavação. Um tronco de árvore do tamanho certo era cortado e moldado com um machado, sendo este o principal uso das grandes árvores no interior das ilhas, que antes eram inteiramente cobertas por floresta tropical. Na maioria dos lugares ainda é assim, mas para suprir um mundo exterior ávido por madeira de lei, carvalho, mogno e nogueira, as enormes árvores da selva agora caem sob o corte das motosserras e se tornam artigos de exportação. Lucros da exportação de touras, especialmente para o Japão, lideram as receitas estrangeiras, mas, infelizmente, é uma exploração contínua. As árvores maiores e mais preciosas são removidas e jamais serão repostas, sendo também as mais importantes do ponto de vista ecológico. Moradores de áreas ricas em árvores sentem os efeitos dessas operações. A capacidade do solo de reter e absorver água e terra foi prejudicada. A poluição das fontes hídricas e o secamento de alguns cursos d'água são apenas o começo. Essa destruição do ecossistema também inclui a devastação do solo agrícola devido à erosão. Além das consideráveis riquezas econômicas, as Ilhas Salomão possuem recursos inestimáveis. O valor de sua fauna diversificada não pode ser medido por parâmetros econômicos, mas deve ser visto como um fator de atração para uma crescente indústria do turismo. Outra riqueza imensurável é a vasta herança cultural dessas ilhas. Nos antigos edifícios, os restos dos antepassados são guardados em recipientes de várias formas, pois, de acordo com as crenças, servem para entrar em contato com os espíritos. Embora essa tradição esteja desaparecendo gradualmente, os edifícios ainda são usados para rituais de iniciação de meninos, todos os encontros comunitários importantes e danças tradicionais. São locais altamente sagrados, onde o acesso é permitido apenas aos homens. Segundo crenças, mulheres impuras não participam de atividades espirituais. Infelizmente, poucos dos edifícios tradicionais ainda existem. As danças tradicionais fazem parte do repertório de grupos de dançarinos especializados e só podem ser admiradas em ocasiões especiais, como as celebrações em honra dos ancestrais, a inauguração de uma nova igreja ou a visita de convidados ilustres. Espíritos são importantes nas danças, geralmente.
A dança Tamate é a encenação de uma lenda sobre a visita de alguns espíritos à ilha, que dançaram por um mês inteiro. Homens armados guardam os espíritos benignos contra os malignos. Segundo a tradição, após a dança, as máscaras devem ser queimadas para garantir o retorno dos espíritos benignos à sua ilha natal. Um espírito avistado por um aldeão inspira os dançarinos da dança Anelo, em uma ilha. A Igreja de Deus. Geralmente, a dança se estende por horas. As mulheres podem participar, mas permanecem fora da área de dança. Contudo, a cultura antiga se enfraquece, mudando gradualmente, como em outras partes do mundo. Este homem idoso, Selwyn Balu, é o último a saber como usar o tiar para tecer o avental de dança especial usado na dança Nelo. Ninguém parece pronto para dar continuidade a esta tradição. Ana aprendeu a fabricar o dinheiro de penas com seu pai. Ela é a única que hoje conhece esta arte antiga, usando as penas vermelhas do peito do pássaro do mel. Pássaros são capturados para terem suas penas arrancadas, depois liberados. São necessários 300 pássaros para uma bobina de 10 metros de comprimento. As bobinas de penas eram usadas antigamente pelos grupos do sudeste das Ilhas Salomão para pagar o preço da noiva. O chamado dinheiro concha, em algumas partes do país, ainda serve ao mesmo propósito. O nome preço da noiva é um tanto enganoso, pois, na realidade, a noiva não é comprada. Ele é considerado uma compensação à família da noiva pela perda da contribuição desta para o sustento familiar. Durante a cerimônia que precede o casamento, os representantes do clã do noivo oferecem o dinheiro concha ao clã da noiva. Embora agora sejam empregados instrumentos mais modernos, os métodos básicos e as técnicas não mudaram muito. O uso do dinheiro concha ainda é bastante tradicional. Isso inclui preço da noiva, compensações e compra de terras e bens. Nesses casos, ele é usado para substituir o dólar das Ilhas Salomão. Embora algumas tradições estejam mudando ou desaparecendo, muitas usanças antigas ainda fazem parte da vida cotidiana nestas ilhas. Entre as práticas, destaca-se o método de pesca do nívio. A pipa, feita de folhas de sago, tem linha de pesca em sua cauda. O segredo está em fazer a isca, composta por teias de aranha enroladas, saltitar sobre a superfície da água. Essa ação constitui uma atração irresistível para o peixe-agulha. Os movimentos da pipa são controlados pelas mudanças de velocidade e direção da canoa.
Ao morder a isca, os dentes do peixe-agulha se prendem na teia de aranha. Embora a fé cristã esteja presente nas ilhas, ainda existem áreas onde os espíritos ancestrais desfrutam de um papel importantíssimo nas crenças das pessoas. Segundo tradição, espíritos ancestrais habitam tubarões e crocodilos. Para capturar tais animais, busca-se primeiro contato com seus espíritos. Papua Nova Guiné é a maior nação insular do Pacífico Sul, com uma massa terrestre mais vasta do que todas as outras juntas. É também o país mais complexo da região. A geografia de Papua inclui enormes cadeias montanhosas que superam os 4.000 metros de altura na parte central da ilha principal. As chuvas generosas dão origem a dois dos rios mais imponentes do mundo, como o Sepik e o Fly, que serpenteiam por extensas regiões planas. Um grande número de ilhas espalhadas por uma vasta área do oceano adiciona ainda mais variedade à configuração física do país. Essa diversidade geográfica oferece o habitat ideal para uma vasta variedade de espécies animais. A ilha é um dos locais mais espetaculares do mundo. Os crocodilos de água salgada podem atingir um tamanho considerável e são os maiores animais presentes no país. Papua abriga diversas borboletas, algumas as maiores do planeta. Algumas criaturas estranhas, como estes 3 cangurus, vivem nas selvas das terras altas. São marsupiais, o que indica a proximidade da Nova Guiné com a Austrália.
Embora compartilhe com seus vizinhos algumas espécies de aves que aqui parecem ainda mais coloridas, Papua possui sua própria família de aves, as aves do paraíso. Os machos estão entre as criaturas com as plumagens mais suntuosas do mundo e ostentam sua beleza em uma bizarra dança de acasalamento diante das fêmeas. Não surpreendentemente, a ave do paraíso foi adotada como a ave nacional e é retratada na bandeira do país. A plumagem dos machos é altamente valorizada como decoração para trajes de dança e penteados, e a mais esplêndida exibição de suas penas pode ser observada durante o Wasteland Show. Essa espetacular reunião de tribos oferece uma indicação da diversidade única da população deste país. Por centenas de anos, as tribos viveram separadas por grandes distâncias, altas montanhas e uma hostilidade geral, desenvolvendo cada uma sua própria língua e cultura. Em Papua, falam-se mais de 700 línguas. Isso, claro, dificulta a comunicação entre as pessoas. O inglês foi adotado como língua oficial, mas o Pidgin e o Motu são amplamente utilizados como meio de comunicação diária entre as tribos. A dança, as decorações, a música, o modo de vida e até mesmo as tradições étnicas são distintamente diferentes nas pequenas ilhas a apenas poucos quilômetros de distância da ilha principal. O mesmo grau de diversidade se reflete nos artefatos da população. As barreiras naturais foram obstáculos à comunicação entre as populações indígenas. A Nova Guiné, de fato, foi o último lugar da Terra a ser explorado pelos europeus. As áreas costeiras e os grandes rios navegáveis tornaram-se gradualmente conhecidos apenas no século XIX. Montanhas íngremes dificultavam a entrada no interior, onde se acreditava não haver habitantes. Europeus que cruzaram montanhas nos anos 20 acharam vales férteis, densamente povoados, com mais de 1 milhão de pessoas. Quase metade dos papuásios atuais vive nas terras altas, com um estilo de vida distinto das baixadas, influenciadas por europeus. A população Uli, na zona ocidental, é o maior grupo étnico do país. Homens e mulheres vivem em casas separadas e desempenham papéis muito bem definidos. A colheita de lenha é uma tarefa das mulheres, enquanto acender o fogo é uma arte cultivada exclusivamente pelos homens.
Esposas e filhas zelam pelos porcos, que têm suas próprias casas. Durante a noite, se o frio se intensifica, as mulheres vigiam o fogo para evitar que os animais adoeçam. Nas terras altas, um porco não é apenas um animal de cozinha. Na verdade, a riqueza e a influência de um homem são medidas pelo número de porcos que ele possui. Uma boa esposa cuida bem dos animais. Trabalhando arduamente, ela pode aumentar o número de porcos para cerca de 20. Dessa forma, o marido poderá pagar o preço da noiva para uma segunda esposa. Esta, por sua vez, poderá criar outros porcos. Com o tempo e o aumento dos animais, o número de esposas também crescerá e o homem se tornará uma figura importante. Para provar tudo isso, o homem deve abater pelo menos 100 porcos e organizar uma festa para impressionar amigos e inimigos. As refeições são preparadas em um forno, mais uma tarefa para as mulheres sempre ocupadas. O homem é o Senhor e não hesita em demonstrá-lo. Mas até mesmo os seres superiores podem ter problemas. O preço que paguei pela minha primeira esposa foi de 6 porcos grandes, 6 porcos médios e 6 porcos pequenos. Minha segunda esposa sentiu ciúmes quando me casei. Ela também saía com outros homens e reclamava. Ela me deixou por um homem com uma esposa. Eu tinha 3 esposas a mais. Agora tenho 2 esposas e somos felizes, mas é difícil cuidar de ambas. Elas trabalham bem juntas. Com a influência das missões e das autoridades, a guerra foi banida e o papel do guerreiro perdeu sua motivação. Armas são usadas e a habilidade de guerrear é mantida. O antigo sistema de retribuição, vida por vida, ainda está muito vivo e as batalhas simuladas não são as únicas que ocorrem nas terras altas. De tempos em tempos, guerras tribais que envolvem centenas de pessoas explodem, afetando apenas as tribos em conflito. Outro dever tradicional do homem Uli é manter uma boa aparência. Penteados, maquiagem, ornamentos e outros pequenos artifícios para realçar a beleza natural ou a falta dela são usados para impressionar os outros. Festividades ocorrem na troca do preço da noiva e na fundação de escolas.
Não apenas a plumagem dos pássaros é utilizada, mas toda a dança em si é uma imitação dessas aves, que desempenham um papel de grande importância nas crenças tradicionais. Port Moresby, a capital, tem a aparência de qualquer outra cidade moderna do mundo. Ela tem uma vida agitada. Sua universidade forma anualmente jovens graduados para a força de trabalho acadêmico-científica ou pública, representando uma das características marcantes de Papua. Um forte motivo por trás da migração para as cidades é o desejo de fazer parte da economia local. Nas áreas rurais, a maioria das pessoas ainda vive de sua própria terra e um número crescente de agricultores está obtendo renda do cultivo de café. Este último se tornou um item muito importante entre as exportações do país. Cerca de metade da receita de Papua provém de produtos primários como cacau, café, copra, óleo de palma e pescado. A produção de borracha, que ocorre em muitas aldeias, também adquiriu grande importância. A venda de madeira é uma das principais rendas do país. Mas quando se trata de receitas, dois itens são de longe os mais importantes em Papua: as contribuições da Austrália e os tesouros obtidos da mineração. A extração de cobre começou no topo de uma montanha que foi gradualmente reduzida ao atual enorme buraco. Essa mina de cobre é a maior do mundo em seu tipo. Uma única pá da escavadeira remove 15 toneladas de rocha. Cada caminhão transporta 155 toneladas. E dezenas deles levam o cobre constantemente para os britadores. A mina de cobre também fornece 30% da receita das exportações e contribui para tornar Papua uma das nações do Pacífico mais independentes da ajuda estrangeira. Após seu passado colonial sob alemães, britânicos e australianos, Papua Nova Guiné tornou-se independente em 1975 e talvez possa parecer impossível criar uma nação a partir de mais de 700 tribos, cada uma com suas fortes tradições e história bélica. A celebração da independência no estádio de Port Moresby reflete a natureza caleidoscópica de Papua Nova Guiné. Complexidade pode criar problemas,
mas também ser fonte de força e bem-estar comum.